Mais um episódio, então. Já faz um tempo já que a gente não está mais contando bem certinho os números. Mas vamos lá. Hoje a gente está, então, aí com o seu Frois. Augusto Frois. Isso aí, prazer. Bem-vindo ao Droidscast, nosso podcast aí. É uma honra. Acabei conhecendo ele por acaso aqui na loja. E através do Omar, do pastor Omar, nosso contador também hoje ali. E os dois se encontraram, os dois se conheciam, começaram a conversar, e depois ali o Omar me comentou, esse cara é diferenciado, já trabalhei com ele outras vezes, ele é diferente. E o que ele falou já me deixou bem entusiasmado, assim, né? Então, obrigado por ter aceitado o convite de verdade aí. E caso queira se apresentar e só dar um bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver olhando. Tá bom, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí ao podcast. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pela vida de vocês que estão assistindo, né, pela vida de todos. Agradecer também pela oportunidade, né, de estar podendo trocar algumas ideias aqui, compartilhar com vocês sucessos, fracassos, mas principalmente compartilhar conhecimentos que vocês possam aplicar no seu dia a dia para que haja um crescimento tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto profissional, quanto no aspecto empresarial. Perfeito? Que Deus abençoe, que nos dê sabedoria, que nos dê conhecimento, que nos dê entendimento e também nos dê discernimento para que a gente possa realmente contribuir de uma forma eficaz para o crescimento de todos, né? Para o crescimento de vocês, para o nosso crescimento, o crescimento da empresa, para que realmente a gente consiga não se adaptar a esse mundo, mas para que realmente a gente consiga transformar realidades, né? Para que a gente possa realmente fazer a diferença e deixar um legado. Ok? Esse é o meu propósito. Então, esse é o Frois. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. A gente faz muitos cortes, né? A galera às vezes olha só pelo corte, mas quem olhar esse episódio inteiro, assim, eu acredito que vai ser um episódio para aprender. Tipo, pegar um papelzinho e uma caneta ali e ir anotando, porque o cara, cada frase ali, ele dá umas dicas assim que é demais. E só para dar uma introdução assim na conversa, né? O que principalmente assim, vamos dizer, me cativou, o que me deixou assim, cara, tem que conversar mais com esse cara, é a questão de que quando eu comentei com ele essa questão aí do Omar, ele me contou, em 2 minutos ele me contou um fracasso. Tipo, nunca na minha vida alguém me contou um fracasso em 2 minutos de conversa. Isso, a gente não vou citar nome aqui, quem sabe ele vai lembrar, ele vai contar essa história aqui. Não vou citar nome de empresa, nada assim, mas uma empresa grande, muito conhecida de todo mundo, e o cara contou um fracasso. Daí eu pensei, cara, esse cara é diferente. Como é que foi essa história aí? Tu já estava no mercado há muito tempo, quando aconteceu essa questão das caixinhas lá? Antes disso, apenas uma questão, né? Eu acho que existe uma coisa que chama-se verdade, né? Eu acho que chama-se transparência. Isso é um princípio que eu acho que deve pautar todo o nosso comportamento, né? Eu digo, use a sinceridade, né, para que nós não vivamos na superficialidade, né? Que a gente seja sincero, que tenha sinceridade, para que nós não caiamos na questão da falsidade. Esse é um princípio que eu tenho, né, da verdade. Então, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de acertos e erros, a vida ela é feita de sucessos e fracassos, né? Entendeu? Então, quando a gente tem sucesso, ótimo, vamos comemorar, né? Vamos aplaudir, vamos reconhecer. E quando a gente tem algum fracasso, não vamos chorar, não vamos murmurar, não vamos reclamar, mas sim vamos aprender com os fracassos. E muitas vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente aprende mais com o sucesso, com os fracassos, do que com o sucesso. Esse caso foi interessante, né? Porque era uma grande fábrica de calçados infantil em Parobé. Hoje continua em Parobé, hoje ela é top, entendeu? É referência não só no Brasil, mas é referência no mundo, né? E nós estávamos analisando uma questão de agregar custo ou agregar valor. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, ou nós estamos agregando valor, ou nós estamos agregando custo.
Não dá bola que eu vou estar de cabeça baixa, que eu estou notando. Ok. Eu tô gravando a aula aqui. Isso, perfeito. Então, tudo, seja na cozinha, seja no trabalho, seja na fábrica de calçado, seja em qualquer atividade rotineira, as pessoas muitas vezes têm que parar para pensar: o que eu estou fazendo está agregando valor ou está agregando custo? Genial. Está gerando vantagem ou está gerando desperdício? Então, nesse caso, a gente chegou à conclusão, analisando o produto, era calçado infantil, ou seja, o que agregava valor no conjunto sapato e caixa era o sapato, era o calçado. Então, eu digo assim, a caixa é custo. Então, se nós temos que reduzir custos, e reduzir custos de uma forma inteligente, né, porque muitas vezes, quando se fala de uma empresa, quando se fala de uma organização de reduzir custos, a primeira coisa é demitir pessoas. Isso eu chamo, muitas vezes, que é uma redução de custo burra. Né? Porque existe outros caminhos para tu reduzir custos que não seja necessariamente em pessoas. Já tem a questão de estoque e tal, mas isso aí a gente pode ver mais adiante. Mas olhe com atenção a questão estoque, que ali é o grande potencial de redução de custos. Então a gente chegou à conclusão que a caixa de sapato era um custo desnecessário. Então a gente reduziu a caixa a um corrugado simples. A zero, tipo, a pintura, que só assim. É uma caixa de corrugado marrom, entendeu? Simples, entendeu? Apenas para conter o produto principal, que era o calçado. Na teoria, tem uma ideia, tipo assim, revolucionária e legal, porque tu vai estar transformando, gerando uma curiosidade, o que importa é o que está dentro, Sim, aquela coisa assim. Exatamente, porque na verdade o que a pessoa comprava não era a embalagem, a pessoa comprava o conteúdo, o sapato infantil, ok? Nós achamos na época, uma excelente redução de custo, né? E o produto foi o primeiro caso, e o produto continuou tendo aceitação, mas não tanta quanto a gente deveria. E aí realmente foi um erro, foi um fracasso. Mas aí a gente pegou, só um pouquinho, onde é que nós erramos? Aí, humildemente, que é outra questão, além da verdade, é a questão da humildade, né? A gente pensou e analisou onde é que foi que nós erramos. Ok, o produto, quem é o cliente final? Não é a mãe, não é o pai que compra o sapato. O cliente final é a criança. Claro que ela quer o conteúdo, ela quer o sapato. Mas também a caixa. E aí, pela humildade, entendeu? E se colocando, se pegamos o fracasso, que foi a tal da embalagem, e aí se pensou assim, mas o que uma criança quer com a embalagem? E aí o modelista me ajudou, né? Nós tínhamos um modelista, o cara de marketing, me ajudou bastante. Ele disse, não, Frois, nós temos que ver também a questão do cliente. O cliente final é a criança, ok? E o que foi feito? Foi feita uma embalagem que imitava um cofre. Entendeu? Um cofre onde a criança podia brincar, ou seja, usar a embalagem como um brinquedo. Quer dizer, então aí, ou seja, a gente deu a volta por cima. Tinha valor, tinha um custo, mas não necessariamente era um custo, virou valor daí, né? Ou seja, o sapato, além de ter esse valor para a criança, para uso, a caixa também servia como brinquedo. Então a grande investida aqui na pintura também virou valor, não custo. Exatamente, virou valor. Valorizou o produto. Exatamente. Ah, fantástico. Eu quis puxar esse assunto só para falar dele assim, de cara. E pulando um pouco a história, né? Tipo assim, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, que a gente comentou com a gente, olhando o vídeo ali, é formado em engenharia de produção, coisa assim. Isso, eu sou torneiro mecânico, formado em 1966, aqui pelo Senai, aqui de Afonso Simões Lopes, no Novo Hamburgo. Aí depois, em 79, eu me formei em engenharia de produção. Então eu sou filho da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Aí depois eu fiz especialização em logística integrada e depois fiz mais 2 anos de economia pela Unicinos. Essa é a minha formação acadêmica, né? Perfeito? E muito legal. E com isso, assim, tu puder abrir pra gente assim um pouco como é que foi assim a tua história, tanto de onde é que vem o Frois, hamburguense, você está conversando aqui nessa pré-entrevista aqui, como é que foi, quando é que começou a se interessar por essa parada de
Foi primeiro com a questão do torneiro mecânico, daí ali dentro tu quis ir para a parte administrativa e de administração, como é que foi a parada, assim, como é que foi o interesse nessa caminhada pro lado da administração, desenvolvimento? Bom, aí nós temos que dar graças a Deus, né? Deus sempre foi muito bom comigo, né? Deus sempre foi muito misericordioso, me concedeu muita graça. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? Em grandes empresas multinacionais, né? Trabalhei na Ziv Hércules, trabalhei na Álvaros Spicer, na Embraco, né? Empresas de grande porte. E todas essas empresas sempre tinham duas características principais. A primeira, que eles investiam muito em treinamento, muito mesmo em treinamento, que eu acredito que é o caminho hoje para qualquer organização, seja microempresa, seja empresa de pequeno, médio, grande porte, tem que educar e tem que treinar as pessoas. Porque a chave do sucesso de uma organização são as pessoas, é o relacionamento. Tá? Essa é a chave do sucesso. Relacionamentos, né? Depois nós podemos falar um pouco mais sobre relacionamento. Então, eu aprendi, né, como torneiro mecânico, aprendi como engenheiro de produção, a trabalhar com a empresa que tinha essa característica. Primeiro, investia fortemente em treinamento. E aí, todas essas técnicas que vinham do exterior, né, como Total Quality Control, Just in Time, Kanban, controle estatístico de processo, ou seja, isso que estava... Tem o tal de 5S também, né? O 5S é a base, né, do sistema Toyota de produção. Coisa que muitas empresas esquecem, né, que o fundamento do sistema Toyota de produção, fundamento da filosofia Lean, né, é o 5S. Tem que começar com 5S. Se não começarem com 5S, né, ou seja, muitas vezes a gente tem que voltar aos fundamentos. Isso é um erro que as empresas cometem, mas vamos voltar um pouquinho atrás, senão a gente atropela. E outra a característica dessas empresas, dessas grandes empresas multinacionais, é que eles trabalhavam muito com consultores. Consultores de São Paulo, consultores do Rio, enfim, né? E eu aprendi a gostar, né, de conversar com essas pessoas, de ver o trabalho que eles faziam. E foi dali que eu comecei a dizer, olha, eu quero um dia ser consultor, um dia eu quero ser professor. Quero ensinar. Né? Eu quero poder, né, porque eu sempre gosto mesmo. Eu mesmo estive aqui com teus funcionários, aqui, com teus colaboradores, né? Eu não perco a oportunidade de transmitir algum conhecimento. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas cresçam, né? Que as pessoas sejam respeitadas, respeito, né? Que as pessoas sejam valorizadas. E a partir de um determinado momento, né? Eu já tinha 40 anos, que eu digo assim, olha, agora é o momento de eu abraçar a consultoria com tudo isso que eu aprendi. Né? Deus me concedeu, então agora eu vou compartilhar. E ali eu comecei, entendeu? Eu comecei dando curso na CI, aqui no Novo Hamburgo, onde assim eu fui o inovador, né? Porque eu comecei aqui no Novo Hamburgo com técnicas de produção japonesa. Eu comecei aqui dando Just in Time, comecei aqui dando Kanban, controle estatístico de processo, aqui em Novo Hamburgo mesmo, na CI. Então, imagina uma situação até cômica, né? Ruptura de ideia, assim. Imagina uma cidade germânica, uma cidade de colonização alemã, de fábricas de calçados, o grande forte era a fábrica de calçados, comércio de componentes para calçados, uma pessoa descendente afro, né? Descendente afro, ensinando técnicas japonesas. Quer dizer, é uma coisa surreal. Né? Imagina a minha situação, isso aí em 1990, então já fazem. Né? Então tinha essa situação, ou seja, um crioulo ensinando técnicas japonesas em Novo Hamburgo. Uma coisa totalmente disruptiva, sendo que hoje em dia já é engessado, imagina anos atrás. Isso, exatamente. E aí, mais uma vez, pela graça, pela misericórdia, né, eu conheci empreendedores, né, vários empreendedores, que me deram a oportunidade de dar consultoria. E aí foi aonde eu conheci uma empresa de calçado, eu conheci uma livraria, conheci um comércio, né, que são histórias fantásticas, né? Por exemplo, essa empresa de comércio de componentes para calçados, eram três
auxiliares de balcão que trabalhavam na Zengel, se não me engano, e que montaram uma empresa numa garagem como sendo comércio e componentes para calçados. Foi o primeiro dropshipping que eu vi no Brasil. Ou seja, O que é dropshipping? na verdade, qual é que era a técnica que eles utilizavam? Era uma garagem onde eles buscavam, nas empresas de calçados, aqueles materiais excedentes, obsoletos, produtos que tinham sido utilizados nas coleções anteriores, eles compravam e revendiam para outras empresas, entendeu? De menor porte que utilizavam aquilo ali. Então foi o primeiro dropshipping que eu conheci. O que é dropshipping? É, você é uma venda, você é uma venda de virtual, de produtos, digamos, que estão em desuso, né, que tu pode, né? É uma hoje o dropshipping é uma loja virtual que tu vende pela internet, então, né? Então foi um exemplo, né, um tipo do. E essa empresa com esses três rapazes, a gente começou a dar uma consultoria e hoje é uma das maiores importadoras de produtos da China, com sede em Itajaí, com sede em Novo Hamburgo. Né? Então, esse aí foi um caso. Tu estava no começo, mano. Exatamente. Né? Então, e ali a gente implementou várias técnicas, por exemplo, desenvolvimento de fornecedores. Tivemos uma pré-conversa desses dias sobre isso aí. Entendeu? Então, ou seja, né, isso na década de 90, pô, fazer sistema de parceria era coisa do outro mundo, né? Olha, eu não tenho nada de formação, não sei nada de administração. Estou agora fazendo uns cursos ali, né? Então. Mas dentro disso, só um toquezinho a mais, assim, da minha parte, né? Eu sofria muito com fornecedor no meu negócio. E quando a gente conseguiu acertar umas parcerias, assim, a gente também foi desenvolvendo junto com eles garantia e tal. Assim. Sem querer, a gente estava fazendo esse desenvolvimento de fornecedor. Sim. E hoje em dia, a parceria que a gente tem é uma coisa que muda, nos coloca numa situação diferente de muitos concorrentes. Claro. Porque a gente tem um fornecedor que trabalha junto com a gente. Então, tipo, isso é uma coisa incrível, incrível, incrível. Não, na época também a gente criou, vamos dizer assim, com essa empresa, né, uma empresa de calçado, de colocar o material no almoxarifado e a empresa só pagar depois que utilizasse. Quer dizer, coisa que ninguém, né, que era o estoque em consignação. Né? Mas lá vem o Frois de novo com essas loucuras dele. Qual é a empresa que vai querer colocar estoque em consignação? E a gente, como comércio, colocávamos na fábrica de calçados os estoques em consignação. Imagina o ganho na logística, de custo, de tempo. Nossa, genial. Entendeu? Fantástico. Né? Então, a gente sempre foi inovador. Né? A gente sempre foi. Né? E as empresas, graças a Deus, acreditavam. Né? Acreditavam e a gente fazia acontecer. Então, e isso tu fazia sozinho ou com uma equipe? Assim? Não, no início era carreira solo. Né? No início era carreira solo. Né? Aí depois começou a se avolumar e começou a vir várias empresas, grandes empresas. Aí, além de calçados, tinha comércio, pet shop, enfim, tinha uma série de empresas. Aí eu fui obrigado a buscar um sócio. Né? E aí foi interessante, porque esse meu sócio, meu sobrenome de guerra é Augusto Frois, me conhece mais como Frois, né? E eu tinha uma dessas multinacionais que eu trabalhei, eu tinha um auxiliar meu, que eu gostava muito dele, confiava nele, trabalhava junto, só que o nome dele era Antônio Augusto de Melo Frois. Rapaz, coincidência. Na verdade era Troá, né? Mas então meu nome é Carlos Augusto Frois Silveira e ele era Antônio Augusto de Melo Frois. Então ficou Frois e Frois, e nós, né? Ficou Frois, Frois e nós, né? E então aí eu trabalhava junto com ele. A gente trabalhou em grandes empresas, entendeu? Curtume, né? Aqui no Vale dos Sinos. E aí depois a gente começou eu fui para Curitiba, né? E aí Curitiba, a gente começou a trabalhar mais na BP Log, que é uma empresa de porte em Curitiba, a parte de logística, né? Mas também eu sou consultor na logística, e aí depois eu virei professor da Unisociesc, né? Professor de capacitação profissional,
A Unisociesc que era o braço da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, eu dava curso de gestão, de capacitação profissional, entendeu? E aí depois voltei para Florianópolis e agora estou em Novo Hamburgo de novo. Que legal. Fantástico. Tá, e assim, para quem tem interesse assim, em trilhar um caminho parecido com o teu, que no caso, nem eu, assim, eu tenho vontade disso. A primeira coisa é estudar, beleza. Eu acredito que você vai dizer que tem que estudar bastante. Perfeito. Mas assim, como é que foi essa questão assim para te conseguir? Porque eu acho que passa muito pelo reconhecimento. Tipo assim, ó, por exemplo, se eu chegar para vender essa caneta aqui, eu vou dizer o preço dela, vou dizer os benefícios, vou tentar te convencer que ela é boa, enfim, vou te falar, Uhum. né? Ou nessa necessidade, se a pessoa já está atrás de uma caneta, tu tem para vender, tá? Isso é a venda. Mas essa venda de currículo de, currículo assim, como é que eu vou dizer, de qualidade, de ensino, é uma coisa assim que não é muito palpável fisicamente. Como é que tu vende essa parte intelectual? Assim? Como é que tu fazia a empresa ter interesse em ti? Como é que foi os primeiros? Acredito que depois que rompe uma certa barreira, as pessoas vão atrás de ti. Uhum. Mas como é que foi essa primeira colocação? Tentou de alguma forma meio gratuito, com os cursos gratuitos? Como é que foi para entrar nesse Uhum. universo? Não, assim, vamos dizer o seguinte, eu acho que tem dois fatores que são importantes, tá? Primeiro, claro que tu tem que ter o conhecimento, certo? Aí o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele tem três vertentes, tá? Tem o conhecimento superior, tem o que eu chamo de conhecimento vertical, né? Tem o conhecimento horizontal, tá? E tem o conhecimento transversal. Doideira. Por exemplo, né, o conhecimento vertical, ou seja, é o conhecimento com ser superior, tá? Aí, se tu trouxer para dentro da empresa, né, é um conhecimento que assim, hierárquico, né? Tu tem que conhecer as pessoas, tá? Estou trazendo para dentro da empresa, não um aspecto, digamos assim, filosófico nem espiritual. Estou trazendo para um aspecto secular. Por exemplo, conhecimento horizontal é a logística, né? Tu tem que conhecer o teu cliente, tu tem que conhecer o teu processo e tu tem que conhecer o teu fornecedor. Esse é o conhecimento horizontal. Certo? Então, conhecimento vertical seria o conhecimento, assim, dos teus processos, tá? Na tua hierarquia, desculpa, né? O conhecimento vertical. Né? Na tua hierarquia. Princípios, valores, Exatamente, né? Começar lá com a tua. Né? E o conhecimento transversal é tu conhecer, você, o que está. Como é a mercado, concorrência, mercado, etc. Né? teus Tu tem que ter esses três conhecimentos. Né? Então, ou seja, primeiro o conhecimento, segundo, Ah, mas o que é o transversal? o transversal é justamente esse conhecimento. Esse conhecimento que tem que ter do mercado, né, Tá, o conhecimento. horizontal é o teu entorno. O horizontal, eu diria assim, ó, mais no aspecto logístico. É o conhecimento do teu fornecedor, quem é o teu fornecedor, como é que é o teu processo e quem é o teu cliente. Quer dizer, começando pelo seu cliente, né? O teu cliente, esse seria o conhecimento E o horizontal. transversal? O transversal seria o conhecimento assim, do entorno. Como é que é o mercado, como é que é o mundo. E o conhecimento vertical Entendi. seria. Ficou claro? Entendi. Né? Se tiver alguma dúvida, o meu telefone é 4899-126-3669, entendeu? Colocar um cardzinho A depois gente, ali. a gente faz questão, digamos assim, Não, é embaixo, né? Descrição. a gente faz questão de esclarecer, né? Tá, Muito ok? legal, muito Certo? legal. E o conhecimento das pessoas, né? Tu tem que conhecer, porque quando eu comecei na CI, né? Então, por exemplo, eu conheci ali vários alunos que me deram a oportunidade de levar algumas ideias, levar alguns cursos, levar alguns treinamentos para dentro das empresas. E essas empresas eu também conheci pessoas empreendedoras, conheci vários empreendedores aqui no Hamburgo, né? Vários empreendedores. Tá? Gostaria de citar o nome deles, mas são pessoas que, né, de livraria, de empresas de calçados, pessoas de comércio, né? Que são empreendedores, foram empreendedores e que acreditaram em mim. Então, tu tem que transmitir confiança, tu tem que transmitir credibilidade e apresentar resultados, né? Então, uma coisa foi chamando a outra, Mas né? essa primeira barreira, assim, tu chegava tu chegava, por exemplo, assim, com material físico, tu chegava com uma Ah, sim. indicação. Não, eu chegava, eu montava o curso, né? Montava o curso e apresentava. Por exemplo, para mim entrar na Unisociesc Joinville, que hoje é a Anima que tomou conta, é a maior empresa de ensino, né? Entendeu? Lá tu tem que montar um portfólio, né? Montar quais são os cursos que tu tem, o teu currículo, e eles fazem uma avaliação, né? Passou naquela avaliação que é super criteriosa,
eles começam a comercializar o teu curso. Então, eu tive muito sucesso, digamos assim, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, enfim, todo o Brasil, né, em função, digamos assim, do, do curso, né, qual era o público-alvo, qual era o objetivo, qual era o programa, apresentava isso para a empresa, para a Unisociência, o meu currículo, eles faziam uma avaliação e depois faziam uma avaliação dos cursos. E aí eu ia vendendo mais cursos, eu ia agregando, mas sempre com um portfólio, né, com um portfólio da minuta dos cursos. Mas principalmente você de pessoas que acreditam, né? Então aí, uma empresa, né, um conhecido, eu tinha, por exemplo, que era controle de uma determinada empresa, que ele foi para outra empresa, mas olha, o Frois fez esse trabalho aqui, entendeu? Então, vou para lá. Mas 90% de indicação. Porque eu acho que tu chegar com um papel embaixo do braço, dizer, eu faço isso, por mais que tenha conhecimento, não vai ser uma coisa atrativa. Ah, sim. Mas já alguém indicou, pode ser dentro da empresa mesmo. Eu conheço o cara fez um serviço, eu acho que é mais, entendeu? O que funciona, o que indicou, a indicação, né? A indicação. Então, hoje, por exemplo, se forem me contratar, se forem me consultar, tranquilamente eu posso dizer, eu digo, olha, conversa com o fulano, com o Beltrano, com a empresa tal, empresa tal, porque te dá essa credibilidade em função dos resultados, mas antes dos resultados tem a confiança, a credibilidade, né, das ideias da implementação. Pô, deu resultado, deu, né? Claro que às vezes as coisas não saem como tu quer, mas, né, tu tem que ter essa capacidade, assim, de ser humilde e buscar, pô, onde é que foi que poderia ser diferente. Em que ano foi isso aí, essa parada que a gente... Eu vou fazer uma pergunta, mano? Tá tranquilo? Quando for fazer uma pergunta, me interrompe que eu paro. Tipo assim, a questão da caixinha da empresa de calçado infantil lá. Em que ano foi isso? Mais ou menos, assim. Cara, eu tô com 75 anos, na época eu tinha 40. Então isso aí foi em 1990. O ano que eu nasci. O ano que tu nasceu. O ano que eu nasci, Isso, aconteceu essa parada. Exatamente, aconteceu essa parada. Vamos chamar de um não acerto ali, assim. Esse não acerto que tu falou que a gente tem que aprender com os erros, né? Sim. Um não acerto teu há 35 anos atrás, quando tu me comentou aqui no balcão, tá fazendo eu mudar um processo meu aqui dentro da loja. Legal. Que a gente tá mandando fazer agora as caixinhas toda pintada e tal. Sim. Vai demorar 30 dias para vir, mas enfim. Uma mudança tua fez eu perceber um erro que eu tava cometendo. Cara, não só ensinou na época, mas tá ensinando há 35 anos depois. Olha que loucura isso. Porque, na verdade, entendeu? Só que tu não comentasse, nunca ia acontecer. Claro. Mas assim, eu acho que a gente, né, não existe o pulo do gato. Eu sou muito franco em dizer isso, entendeu? Tá? Eu sou corajoso, humilde, lá sei eu. Né? Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, olha, não sei, vou procurar a resposta. Certo? Porque eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade, né? Além da questão do respeito. Nós temos que ter essa responsabilidade, né? Porque a gente vai morrer, vai levar o quê? Então, né, se eu puder ensinar o cara do balcão, se eu puder dar uma dica aqui, dar outra dica ali. Cara, isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Com as pessoas, com o mundo, né? Deus nos deu essa capacidade. Vamos usar esses dons, esses talentos, essas habilidades, para fazer com que as pessoas sejam melhores. O mundo hoje está muito caótico. Né? Eu estava conversando com o seu João, que é o teu pai, né, dizendo assim, olha, os problemas das empresas continuam sendo os mesmos. Os problemas não mudaram. Né? Os problemas não mudaram. Né? O que mudam são as pessoas. Só que o que acontece? Né? As pessoas muitas vezes não querem encarar os problemas, não querem, né, confunde causa com efeito, entendeu? E aí vem a síndrome do imediatismo, ou seja, os problemas continuam sendo os mesmos. Né? Como já diz lá em Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do sol, né? Nem debaixo do céu. Por exemplo, inteligência artificial é novidade? Para 90% é. Só que a inteligência artificial já está sendo pesquisada desde a década de 60. Caramba, não sabia. Entendeu? Quer dizer, ou seja, não existe, vai lá nos fundamentos. Né? Então, os problemas sempre são os mesmos. Os problemas sempre são os mesmos. Acontece que os empresários, nós que somos os líderes, os gestores, não aprendem, não param para pensar
não aprende como identificar, como analisar e como resolver um problema. Não desenvolve essa capacidade de humildade, né? É o ego falando muitas vezes, né? E às vezes não é só nem o ego, tipo assim, ó, na minha opinião, porque assim, ó, na minha opinião, tu é uma pessoa que está falando de estima, vamos dizer assim, com todo respeito na questão de conhecimento. A pessoa está falando no nível acima, na minha opinião, em relação a mim, de conhecimento de administração. O pouco que eu consegui faço na mina vida, assim, é de bater na cabeça. Sabe? Eu vou bater na cabeça na parede até achar um lugar que eu consigo passar. Tá? Por não ter estudo. Sim. Tipo, tenho curso superior que não acabei, enfim, mas nada a ver com a área de administração. Uhum. Agora que eu estou estudando um pouco, estou lendo a Bíblia da Administração lá do Xavenato, aquele o argentino, estou fazendo um curso de administração. Chiavenato? Chiavenato, sim. acho que fala leite. Mas, não. É que... esse cara é muito bom. E antigo. Ele é antigo. Cara, show de bola. Esse cara é muito bom. Perfeito. Aí, tipo assim, estou fazendo um curso de administração estratégica. Cara, um monte de coisa que eu bato a minha cabeça, procurando espaço para passar. Se eu tivesse lido, eu não tinha batido a cabeça. Entendeu? Porque aqui está explicando a fazer desde uma matriz SWOT, que é uma série de coisas, cara, que tu consegue. Pô, podia ter feito isso antes, olha só. Eu descobri isso aqui eu sei, na prática é meio assim, porque eu sei porque eu errei pra caramba pra acertar isso aqui. Se eu tivesse estudado, eu tinha talhado assim, ó. Então a importância de parar, e isso não só aqui querendo vender o nosso futuro peixe, que alguns inventam alguma coisa depois aí. Sim, mas tipo assim, cara, a importância de tu. Cara, é um atalho gigante. Um atalho gigante. Eu não sei como é que é o teu valor na tua consultoria, mas vou chutar um exemplo. Uma empresa que investe R$1.000 no teu tempo, no teu conteúdo, seja o que for, cara, às vezes está economizando 30, 40. Só que a galera não quer. A gente não é por mal, assim. Às vezes é nem por, tipo assim, uns é por ego, outros é por ignorância, às vezes é por distração, tu nem percebe que se tu investir, cara, tu vai atalhar, tá ligado? Eu prego um método que eu chamo método 3P, né? Quem já trabalha comigo conhece isso aí. Lá vem o Foz com os P dele, né? Que é o 3P. Pare, pense, produza. Pessoas hoje têm uma dificuldade de parar, de pensar, para depois então tomar uma ação. Né? Henry Ford já dizia, né? Que pensar dá tanto trabalho que pouca gente se dispõe a fazê-lo. Certo? Hoje, as pessoas não param, quer dizer, ou seja, em função de uma série de circunstâncias. Então, as pessoas, às vezes, têm que... Porque a questão não é tu bater a cabeça na parede. A questão é tu ver a parede, analisar a parede, ver se ela é de drywall ou se é de concreto, ver a tua cabeça, se ela é grande, se ela é pequena, para depois tu bater na cabeça, porra. Entendeu? Quer dizer, o cara já sai batendo... Né? Então, cara, vamos parar muitas vezes, porque, como eu digo assim, ó, problemas sempre vão existir. Existe uma técnica que chama-se MASP, né? Que é Método de Análise e Solução de Problemas. Nós, numa empresa que eu trabalhei como consultor Lean, que é aqui de Campo Bom, a Chevrolet, né, que hoje está no México, né, que faz implementação de sistema trota de produção. Eu sou consultor sênior dessa empresa. Né? Hoje ela está no México e eu estou no Brasil. Né? O CEO da empresa, que é queria me levar para o México, eu disse assim, não, deixa eu ficar por aqui mesmo, né? Perfeito? Mas a gente colocou um I. Então, em vez de MASP, né, que veio do Japão, a gente colocou o I, MIASP, que é a identificação. Porque quando tu tem a identificação correta de um problema, tu já tem até 50% da solução do problema. É tu identificar corretamente o problema. Isso é fantástico. Quando tu consegue identificar o que é causa, o que é efeito, tu já tem 50% da solução. Isso é incrível. Né? E agora, a pergunta é a seguinte, como é que tu identifica o problema? Aí vem a parte que eu chamo a parte prática. Então, tu vai usar o 5W2H. O que é o 5W2H? É o que acontece, quando acontece, com quem acontece, por que acontece, ou usa a regra do 5 porquê, porque acontece para tu chegar na causa raiz. Porque um problema é um resultado indesejado. E um problema tu tem causas e tu tem efeito. Hoje, a gente trata os efeitos e esquece as causas, ou seja, o problema volta a se repetir. Por isso que nas empresas os problemas continuam os mesmos. Porque eles atacam o efeito, mas não buscam a causa raiz. Certo?
E a causa raiz tem essa ferramenta, estou dando de graça para você, 5 por quê? 5W2H. Eu digo assim, existem 3 ferramentas básicas, entendeu? Tá? Que é o Pareto, para tu priorizar. Pareto, né? Priorizar. Existe o 6M, que é para tu analisar quais são as causas que... 6M. 6M, ou Ishikawa, ou gráfico de causa e efeito, entendeu? Tá? E o 5W2H, que é a ferramenta que tu usa um monte de coisa, né? Mas tu tem que identificar corretamente o problema. Só que a tendência nossa é, ou seja, é que nem aquele detalhe, né? Por exemplo, o sujeito está com dor de cabeça. O que tu faz? Vai lá e toma um paracetamol. Amanhã ou depois, tu torna a ter dor de cabeça. Vai lá e toma o quê? Ah, paracetamol não adiantou? Vai lá e toma outro remédio. Não sei qual. Né? Aí, na terceira, tu volta a ter dor de cabeça de novo. Aí tu vai, toma outro remédio mais forte ainda. Gente, tu está tratando o quê? Tu está tratando do efeito. Qual é a causa da dor de cabeça? Aí na quarta vez, te dá um AVC ou te dá outra coisa, por quê? Porque a causa da tua dor de cabeça é a tua pressão alta. Então, as empresas hoje tratam os efeitos, mas não buscam qual é a causa. E quando identificam a causa, não buscam a causa raiz. É por isso que, né, o teu pai que trabalhou há 30 anos atrás em empresas, os problemas continuam os mesmos. As empresas têm que aprender a identificar e a resolver problemas. Não, e aí... Para te botar recurso e tempo no certo, não perder tempo. O tempo. Milhões. É interessante, porque exatamente, porque quando tu identifica isso, tu vai, né, muitas vezes a solução é simples. Muitas vezes a solução é simples. É mais simples vezes que o efeito. Exatamente. E muitas vezes a solução está onde? Tá naquelas pessoas que tu não ouve, que tu não escuta. Eu sempre digo assim, olha, a solução do problema de vocês está dentro da empresa de vocês. As pessoas sabem, só que muitas vezes não se dá a oportunidade, não se respeita, entendeu? Que as pessoas têm voz ativa. Né? Então, exatamente, ou seja, canalizar recursos. Porque hoje tempo, né, falou uma coisa muito interessante, Luan, é a questão do tempo, né? Tem gente, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. E tempo tem 2 dimensões, 3 dimensões. Tu tem tempo cronos, que é o cronológico. Tu tem o tempo kairos, que é a oportunidade. Tu tem o tempo eterno. A gente diz, me falta tempo. Não te falta tempo. Te falta tu priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é acidental. Isso é que falta. Entendeu? Fantástico. Só que um ponto que tu falou ali, não quis interromper, mas estou voltando um pouco. Tranquilo. Que é dos 3P. Uhum. Cara, na minha opinião, com todo respeito, tipo, cara, não sei, desculpa o palavreado. Não, tranquilo. Mas, então, tipo assim, desses 3P, se o pare fazia sentido há um tempo atrás já, não é muito tempo, mas antes das redes sociais, o parar, pensar e produzir, o parar hoje em dia, cara, ele é um elefante de gigante, que é a primeira coisa é tu parar. Hoje em dia tu pega e analisa aí um tempo de tela da galera, tá em torno de 6 a 8 horas por dia, às vezes 6 horas de Instagram, ou 5 horas de TikTok, 2 de Instagram. Sim. Cara, são 6, 7 horas do teu dia. Tudo bem, cada um faz o que quer. O direito tá na caixinha do nada ali, no brain rot, que eles falam, Claro. mas tipo assim, ou tu sentar em casa, que nem eu, por exemplo, gosto de jogar um videogame, um futebolzinho, olhar uma série. Cara, é muito tempo que a gente tem. Entendeu? Tipo assim, só que tu parar, por exemplo, assim, tu pegar e parar na tua casa mesmo, assim, não precisa nem ser do negócio, tu parar e analisar, tipo, tá, agora hoje eu não vou olhar a TV, não vou olhar no celular, eu vou só desligar um pouquinho, eu vou ficar, Sim. vai começar a ver uma parede que tá descascando, vai ver teu mofinho não sei aonde, coisa que tu não para. Daí quando tu para, tu pensa automático. Sim. É automático pensar. Isso, certo. Toda uma vida emocional, assim.
A vida emocional estava no caos, vai seguindo a vida. Sim. Trabalhar. Quando tu para analisar a situação, tudo está errado aqui. Mas eu abri a visão assim, eu não percebi. Uma vez a famosa autoanálise. Eu acho que acontece. É a diferença, né, de tu enxergar e tu olhar, tu ver, né? Eu já tinha ouvido falar sobre escutar e ouvir, também é fantástico. Exatamente. Mas enxergar e olhar eu não tinha visto ainda. Exatamente. Interessante. Muitas pessoas enxergam, mas não estão vendo. Entendeu? Interessante. Perfeito. É que a gente falasse, né? A questão do ouvir e do escutar. São coisas diferentes. Né? São muito loucas. Hoje fala muito escutativa, entendeu? Empatia, ok, beleza. Né? Mas gente, nós temos que. A questão que tu colocou lá nos teus valores, que eu acho essencial, a questão do respeito, cara. Entendeu? A questão do respeito. Hoje as pessoas, elas não te ouvem, elas te escutam para responder. Elas não te ouvem para entender. Tá? Eu acho que uma das maiores faltas de respeito é a seguinte: tu está conversando com uma pessoa, tu nem terminou ainda de explanar, né? Tu nem terminou a tua conversa, a pessoa já está respondendo. Gente, isso aí é falta de respeito. Isso no balcão me irrita. Entendeu? Pô, só um pouquinho, gente. Né? Tá tentando explicar logo assim. Cara, eu vou te contar assim, um caso que quase que me custou a consultoria. Entendeu? Quase me custou a consultoria. Eu cheguei para um CEO de uma grande empresa em Itajaí, fabricante de barcos de luxo, iates, até hoje, uma das maiores fabricantes, né? E eu digo assim, olha, eu preciso conversar com o senhor. Ele, não, senta aí. Ah, tudo bem, senta aí. Pode falar. E ele estava com o computador, estava com o celular e tal. E eu fiquei esperando. Você não pode falar que eu te escuto. Ele disse, não, só um pouquinho. Ou o senhor para com isso aqui e me ouve, né? Porque se eu falar assim, o senhor vai me escutar. Né? Não, mas eu consigo. Eu disse, não, o senhor não é mulher, o senhor não usa saia. Né? Graças a Deus, o senhor é das mulheres. Eu disse, mulher é a única que consegue cuidar do bebê, né? Cozinhar e ainda aguentar a bronca do marido. Né? A mulher é muito tarefa. Nós aqui não. Né? Então, acho que, né, tem que parar, pensar. Não, mas eu consigo fazer. Não. Então, assim que o senhor tiver um tempo, que o senhor puder me dar atenção, eu volto. Né? Aí ele está tudo bem. Então, aí começamos a conversar e tal, e ele me interrompendo. Na terceira interrupção, eu disse assim, se o senhor esperar que eu termine de falar, depois eu terei o máximo prazer em lhe ouvir. Agora, se o senhor continuar assim, eu só vou escutar. Então, outra hora a gente conversa e bate um papo, entendeu? Aí, né? Então, acho que falta, né? As pessoas têm que valorizar, né? Uma vez me perguntaram assim, o que é viver? Né? E eu disse, cara, viver, né? Viver, eu acho que é concentrar, uma das definições, tá? É concentrar toda a minha energia, todo o meu ser, no instante presente, com a pessoa que está na minha frente. Isso é vida. Né? Inclusive, é uma das perguntas que eu ia te fazer. O que é a não, vida? A gente sempre pergunta no final. essa é uma das definições, tá? Existem outras. Né? Quer dizer, gente, eu tenho que estar presente aqui, integralmente, eu tenho que ter respeito por ti, pelo Luan, pelas pessoas que estão assistindo o podcast, entendeu? Certo? Mas eu tenho que estar presente aqui. E eu não posso estar aqui presente, fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, cognitivamente, eu não estou aqui. Eu tenho que dar o meu melhor aqui e agora. Para quem? Para a pessoa que está na minha frente, nesse instante presente. Isso para a minha vida. Agora, hoje em dia, a pessoa está aqui, a cabeça está lá, entendeu? O cara está aqui, está no celular, daqui a pouco está mexendo. Para um pouquinho, tia. Entendeu? Ou tu para e me ouve, ou tu para, né? Então, a mesma coisa é voltando à questão do enxergar e ver. Tem muita gente que enxerga, mas não vê. Né? É a questão do conhecimento, do entendimento e do discernimento. Conhecimento, entendimento e discernimento. A minha mãe me ensinou isso aí. Há muito tempo atrás. Conhecer, tipo o que assim? Eu vou te dar um exemplo.
Tá? Minha mãe dizia assim, na época eu não entendia muito bem, viu, Lua? E, tipo assim, ela dizia assim para mim, meu filho, tu tem que estudar até o ponto de tu conhecer o cego dormindo e o rengo sentado. Legal. Eu sou filho único, né? Fui criado pela minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. E ela também ensinava, assim, tipo, Não, não, ela era, como é o nome da pessoa que vai sala de aula? Servente de colégio, servente aqui no 20. Ela era servente no 25 de julho. Meu pai era sapateiro, né? Mas eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. Mas minha mãe ensinava isso aí. Eu custei entender aquilo ali. Genial essa frase, né? Eu Conhecer o cego, Eu disse, imagina. como é que é? Não, tu tem que estudar de tal forma que tu aprenda a conhecer. Olha só. Conhecimento. A conhecer. Conhecimento. O rengo sentado e o cego dormindo. Bom, eu já conheci. Agora, eu posso entender o que é uma pessoa com deficiência, que é rengo, e posso também entender o que é uma pessoa que não. Eu entendo que a pessoa que não enxerga. Vai dar com uma guia. Agora, eu reconhecer o rengo sentado e o cego dormindo, eu tenho que ter discernimento. Genial. Então, essa é a diferença. Né? Hoje as pessoas têm o conhecimento de informações pela internet, mas esse conhecimento não desce ao entendimento. Ou seja, hoje a quantidade de informação, a qualidade das informações é tanta, entendeu? Que as pessoas não têm tempo, ou não querem, ou não conseguem transformar esse conhecimento em entendimento. Não conseguem entender na sua plenitude as informações. E tampouco fazer com que essas informações elas se transformem em ações eficazes, eficientes e efetivas. E aí vem outro conceito, hein? O que é eficácia, o que é efetividade e o que é eficiência. Anote isso aí, que senão me perco. Eficácia. Eficácia, eficiência e efetividade. Eficiência. Então, efetividade. Né, hoje a distração, né, faz com que as pessoas não tenham esse discernimento. Tu tem que aprender a discernir. Né, saber o cara que é cego, que está dormindo, e aprender o reino quando está sentado. Tá, e o que seria eficácia? Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Eu só disse que minha mãe me ensinou. Agora, o que meu pai me ensinou que me marcou? Ele faleceu, eu tinha 12 anos. Mas nunca esqueço. Ele disse assim, meu filho, quando todo mundo estiver descendo, tu sobe. Quando todo mundo estiver indo para a direita, tu vai para a esquerda. Quando todo mundo estiver subindo, tu desce. Eu disse, meu pai é meio doido, né, tio? Aliás, ele era meio doido mesmo, porque ele fazia sapato para pessoas que tinham deficiência no pé. Né? Olha só, acho que eu tenho que puxar, né? Entendeu? E tinha uma causa, né? Além do trampo, já tinha uma causa por trás. Tá? Eu digo assim, mas até depois uma vez eu lendo uma frase de Einstein, dizia assim, se tu continuares fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos. Aí eu entendi, eu digo assim, olha, eu acho que é isso que meu pai quis dizer. Se todo mundo estiver descendo e eu continuar descendo, eu vou ser mais um no meio dos que estão descendo a ladeira. Se eu estiver subindo, eu vou ser mais um. Então, se eu quiser alguma coisa diferente, eu tenho que fazer diferente. Tem que produzir. Isso vale para casais também, né? Isso vale para casais, no relacionamento, né? Se tu fizer sempre, todos os dias, da mesma forma, vai cair naquela música do... Me ajuda aí, Lua. Do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã e me dá um beijo sensual com a boca manchada de batom. Cara, o casamento desse jeito vai para onde? Cara, você tem que fazer diferente. E os 3P cabem nisso aí? Também. Porque os 3P tu vai parar, as pessoas estão descendo ao longo, tu tá parando, tu parou. Aí tu pensou, eles estão descendo. Aí tu produz, eu vou subir. Eu sou casado, você não podia perguntar assim, mas eu sou casado há 50 anos. Com a mesma mulher. Então vocês fizeram as bodas de ouro. Hã? Fizemos bodas de ouro agora, dia 10 de maio. Dia 10 de maio nós fizemos bodas de ouro. Mas tu tem que fazer coisas diferentes. Às vezes até não fazer nada é diferente.
Né? Não que eu não faça nada. Sim, sim. Eu não ia comentar, né? Ah, tá bom, né? Cara, eu tô com 15 já, cara. Tô com 15 anos já casado. É, Tô com uma estrada aí já. né? Mas é muito louco isso aí, muito interessante. Cara, eu tô juntando as coisas assim. Cara, isso vai no relacionamento, né? No Genial, relacionamento genial. vertical, horizontal, transversal, tal, relacionamento com pessoas, né? Eu hoje, Sim, é, por mais que tu já falou, a gente tá indo assim mais pro encerramento, assim. Eu opa, vou te fazer uma pergunta não, assim, até pode pensar direto. filosófica, Eu filosófica. não sei quanto tempo é esse nosso podcast É, a aqui. gente vai assim meio, né, a gente usa esse intervalo de tempo aí, ele um pouco antes das 2, ali a gente já encerra, né? Ok, Assim, já tá mais ou bom. menos dentro desse tempo. Vai lá a pergunta. O Mas que te respondi até agora as perguntas que você mais? queria? Tá doido? É Hã? uma Tá aula. doido? Tá louco, meu? Agora, isso aqui foi uma aula mesmo. Agora a gente vai, eu vou pedir a gente tenta deixar, só para ficar registrado, às vezes fica o corte ali certinho. Hum. E isso é uma coisa que eu não sei se tu já viu alguma vez no programa da Abujamra. É um grande cara do teatro que já faleceu, inclusive há pouco tempo. Quem? Abujamra. É um sobrenome. Ele fazia aquele o Provocações, que é um programa da Uhum. TVE e tal. Enfim, e ele terminava sempre com essa pergunta, assim, e eu acho legal isso, que de lá saiu muita frase legal, essa que eu te falei que eu pedi para perguntar pra minha avó um tempo atrás. Pra ti, assim, for uma definição, assim, o que é a vida? O que é a vida? O que Jesus disse quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento? Amar. Amar. Eu acho que viver é tu amar. Amar a quem? A Deus. Amar a quem? Ao próximo e amar a si mesmo. Existem três virtudes teologais. Fé, Virtude que? três virtudes teologais. 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 Fé, esperança e amor. Qual delas é maior? O amor. O que falta hoje na humanidade é amor. Respeito, responsabilidade, relacionamentos, certo? Que levam ao amor. O que falta hoje na humanidade é amor a Deus, é amor ao próximo, é amor a si mesmo. E, mas tipo, vamos dizer que essa seria uma função, o valor da vida, assim, né? Vamos dizer assim, a base da vida. Mas isso aqui, assim, tipo assim, a vida em si, no sentido de respirar, suar, a gente está aqui, está pedindo numa causa pelo propósito bíblico, assim, qual é que é, o que é esse troço aqui, entendeu? Tipo assim, ó, provavelmente eu, tu, o Luan, a gente vai ficar 2, 3 meses Uhum. com o negócio na frente, de morrer. O que é, por que isso aqui, entendeu? Tipo, por que da vida, vamos dizer assim, então? Porque então, todos nós fomos criados, agora a gente vai entrar um pouco em espiritualidade, né? Eu acho que isso também está faltando, né? Hoje, eu até estava comentando agora há pouco tempo que hoje a neurociência está explicando a espiritualidade. Se tu for pesquisar, um dos grandes diferenciais hoje é que a ciência começou a explicar a espiritualidade. Certo? Eu acho que todos nós daqui nascemos com um propósito de vida. E hoje que falta, né, eu digo assim, se nós formos viver pelos padrões do mundo, nós vamos sobreviver. Agora, se nós formos viver por princípios e valores éticos, morais, cristãos, nós vamos viver. O que falta, o que nós temos que buscar é saber qual é o meu propósito de vida. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Né? Ou seja, hoje a minha missão, através da consultoria, através da mentoria, né, através do próprio ensino, né, essa é a minha missão. É qual? É ajudar pessoas a desenvolver o seu pleno potencial para que elas possam ser mais produtivas, mais prósperas e mais felizes. Esse é o meu propósito de vida. Baseado no quê? Baseado em princípios e valores cristãos. Tá? Isso para mim é viver. Viver, né, é tu transformar a vida de pessoas. Viver é tu ajudar as pessoas a elas descobrir o seu potencial, seus dons, seus talentos, as suas habilidades,
para que elas possam transformar outras vidas e transformar nosso trabalho, transformar a nossa vida pessoal, profissional, empresarial, cada dia melhor. Porque todo mundo busca, em última instância, a felicidade. Essa é a minha definição de vida. Achar um propósito através da tua missão. O homem dá aula até na filosofia, não é só nos negócios. Não, fantástico, fantástico. Não, obrigado. Não, obrigado. fantástico. Mas assim, Deus quando tu era criança, assim, tu tinha algum apelido assim, tipo, infantil? Assim, Gutinho. 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 Tá. Gutinho. E se eu pudesse agora, tipo assim, numa bobagem, assim, sobre Ok. pudesse, tipo, aparecer pra ti, lá quando tu era o Gutinho só, não era o Freud ainda, era o Gutinho, não era o Augusto Freud. E eu falasse pra ti assim, pra ti, Gutinho, nessa época aqui, o que é a vida? Quando eu era o Gutinho, Gutinho. Gutinho respondendo, o que é a vida, Gutinho? sério mesmo. Naquela época, as pessoas assim, o que é o Gutinho? O que era a vida que era quando a vida? o que era criança? Cara, era ser o melhor que eu pudesse ser. Entendeu? Eu, com 14 anos, eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Entendeu? Então, eu acho que eu queria ser líder mesmo. Líder. A vida é ser líder. Porque no time de futebol eu era o capitão. Eu não era o dono da bola. Nunca tive bola, eu acho. Não, já tive, né? Mas eu acho que pensar assim, Gutinho, quem quer ser? Eu quero ser o chefe. Eu quero ser o capitão. Eu quero ser o capitão. Legal, boa. Entendeu? Eu quero ser o capitão. Tanto que, quando eu entrei no Senai, eu entrei com 14 anos, com 15 anos eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil. Do Senai? Do Senai. Caramba. Com 15 anos, foi. Nossa, eu acho que tinha mais de 100 alunos, Sim, entendeu? tudo quanto é idade, Senai é... Quer dizer, então, eu sempre quis ser chefe, eu queria ser chefe. Eu fui para as empresas para ser chefe, porque pela cor, né, isso aí também, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, né, eu tinha que saber mais, eu tinha que estudar mais, eu tinha que fazer mais para poder, pelo menos, competir de igualdade, em pé de igualdade com os outros. Né? Não sei se... Fantástico, bem legal, bem Né? diferente a resposta. Esse era o Gutinho. O Gutinho queria ser o capitão, o líder, o chefe, queria ser o chefe, né? Metido. Faltou uma pergunta, Elô, que eu não fiz, que eu queria fazer? E pra ti, Lô, o que é... Tinha apelido quando era criança? Como é que é? Cordão de sumô. Cordão de sumô. É o teu apelido? Cordão de sumô. Mas era um apelido bullying. Bullying, tá? Não, mas e tu? E tu queria ser o quê quando tinha 10 anos? Eu tinha vontade de ser veterinário. Assim, Já tinha nessa época? Eu tinha vontade de ser Eu veterinário. queria ser jogador de futebol também, né? Um pouquinho depois eu cheguei a tentar eu entrei nesse sonho também. Mas quem não teve brasileiro, né? Tipo, tá tudo sonhando. Eu cheguei a tentar. Eu sou veterinário e depois eu queria fazer engenharia queria desenhar carro. Engenheiro mecânico. Hã? O quê? Tipo assim, quando eu te perguntava, assim, quando eu era criança, qual que era a tua profissão, assim, sabe? Não, mas foi tirando o futebol. Tipo, futebol. Futebol é meio clichê de todo O brasileiro. que tu pensava em ser, assim, quando era criança? Tinha alguma ideia? Assim, Cara, eu queria ser, quando eu era criança, na verdade, eu queria ser advogado. Advogado. Eu gostava muito do direito. Eu gostava de ler, né? Eu gostava de ler, gostava de estudar. Eu acho que a primeira profissão que eu pensei em fazer foi fazer direito, né? Mas aí depois, por uma série de circunstâncias e tal, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos, eu já tinha carteira assinada, e aí que eu entrei para o ramo de torneiro mecânico, aí foi mecânica, entendeu? E aí já foi e tal, e foi engenheiro mecânico, e aí, né? Mas eu acho que eu queria ser advogado mesmo, né? Essa parte do veterinário, quando eu fui crescendo, eu perdi o encanto, porque, tipo, eu vou trabalhar com os ricos, entendeu? Tipo assim, porque quem tem acesso à veterinária, o pessoal melhor de condição, agora tá mais popular um pouco. E aí, tipo, eu ia ajudar os cachorrinhos, eu não queria trabalhar só com os ricos, tá ligado? Fazer bobagem.
Muito obrigado pela presença. Não, capaz, eu que agradeço. De verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito entendeu? bacana, tomara que o pessoal aprenda aí, ter essa aula aí. Anote, né? Olha, não, falando sério, quem gosta, quem já empreende, meu, olha de novo, pega um papelzinho. Eu que agradeço, entendeu, pela oportunidade, pelo Kairos, né? Pelo Kairos, porque cada oportunidade cada encontro é uma oportunidade para a gente compartilhar, né, experiências e ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a crescerem mais, tanto no aspecto pessoal. E essa que é a minha luta, essa que é a minha missão, tá? É ajudar, fazer com que as pessoas o autoconhecimento, né? Passe a se conhecer e saber, entendeu? Do potencial, da capacidade, dos dons, talentos, ou seja, se autoconhecer para poderem crescer. Né? Hoje eu vejo a humanidade muito sobrevivendo. Né? Tanto faz lá na cabeça dá. Eu até brinquei, né, que eu fiz uma pergunta ali para o teu funcionário. Tu faz o que tu gosta ou tu gosta daquilo que tu faz? Acho que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam, é ser apaixonado, ter tesão por aquilo. Né? Então, acho que esse é o sentido da vida. O sentido da vida é ajudar as outras pessoas a crescerem, né, a serem melhores. Né? Eu sempre prego assim, tu, Luan, tu, vocês que estão, né, procurarem ser hoje melhores do que vocês foram ontem. E amanhã serem melhores do que eu fui hoje. Ou seja, buscar a excelência total em todos os aspectos da vida, pessoal, profissional e espiritual. Né? Mas ajudar pessoas, esse é o meu propósito. Ajudar as pessoas, empresas a crescerem, a serem mais prósperas, a serem mais produtivas, realmente integrando fé e trabalho, sem perder dinheiro, sem perder tempo, sem perder saúde emocional. Legal. Valeu! Valeu! Obrigado!